pedem que o pregador seja breve. Então prometo, ao invés de falar 45 minutos, não passo dos 43. Meus caros, de fato, esta é uma liturgia muito densa, é uma overdose litúrgica. Toda a simbologia, a escuridão, a luz, a água, o perfume do incenso, o colorido das flores, a igreja que aos poucos vai se iluminando, os paramentos solenes, o grande número de leituras bíblicas, a grande quantidade de orações que levamos aos céus. Nós hoje saímos desta igreja com os sentidos quase que entorpecidos. Tamanha densidade prevista pela igreja para nos dar uma pálida noção do que significa o êxtase da ressurreição do Senhor. Nós que vínhamos de um período de 40 dias de sobriedade, de repente nos deparamos com a abundância. Cada um dos elementos dessa liturgia mereceria uma catequese. Mas se formos fazer tal catequese, vai passar dos 43 minutos. Então, elejamos um elemento de toda esta abundância de sinais que a liturgia hoje nos oferece e meditemos sobre este elemento e a sua relação com a nossa vida. Da chama. Os que tiveram a graça de acompanhar este tríduo pascal se depararam ontem, durante a tarde, na celebração da paixão e morte do Senhor, com uma celebração que chegava a parecer crua, dura, o altar completamente desprovido, a entrada em silêncio e a prostração do sacerdote, sobriedade extrema nos cantos, nada de ornamentação na igreja. E saímos daquela celebração com o coração enlutado e contrito, porque nos demos conta de que a causa mortes do Senhor foi o nosso pecado. E retornamos aqui à noite para, através da oração do ofício das trevas, juntamente com o Senhor Jesus, elevar ao Pai as nossas lamentações. Lamentações pela nossa falta de correspondência à graça. Lamentações pela nossa falta de gratidão ao Senhor. E na parte final do ofício das trevas, uma a uma foram sendo apagadas as velas, até que nos deparamos com a mais absoluta escuridão. Escuridão e trevas que não passam de consequência do nosso pecado. E para encerrar a noite no meio da escuridão, quase que nos assustávamos, tremíamos com o barulho ensurdecedor da matraca, que lembrava o terremoto, o tremor de terra causado pela morte do Senhor. E neste contexto nos encontramos aqui hoje para dar continuidade à celebração. Entramos na igreja às escuras, com as velas apagadas. Mas eis que no meio da escuridão surge uma luz. Uma luz e um tremor de terra. O Evangelho de hoje fala do tremor causado pela ressurreição do Senhor, linkando imediatamente com o que terminamos de celebrar ontem, com o tremor, pois em meio ao tremor da mais profunda escuridão da terra,
O Senhor que havia descido à mansão dos mortos para oferecer aos seus antecessores a salvação e aos seus contemporâneos e a nós agora é oferecida, pois o Senhor rompe da profundeza das trevas e começa a brilhar novamente, porque venceu a morte com a morte, Ele que é o autor da vida. E assim como o antigo Moisés, com a coluna iluminada e guiando o povo no meio da escuridão, pelo deserto e pelo mar, também esta coluna de fogo, meus caros, durante a procissão que foi feita, da entrada da igreja até o altar, representando a entrada na nossa vida espiritual pelo batismo, até a comunhão plena com o Senhor que nos aguarda no céu, o Senhor foi nos conduzindo. Foi nos conduzindo e iluminando a nossa vida. Porque só Ele tem uma luz capaz de nos tirar das trevas. Mas não sejamos passivos neste processo de peregrinação na nossa caminhada de fé, desde o batismo até a comunhão plena com o Senhor. Não nos contentemos em ver o Senhor passar iluminando, porque se nos contentarmos em ver o Senhor passar, a luz passará pelo nosso meio, mas não iluminará o nosso coração. Daí a necessidade de estendermos a mão e nos deixarmos iluminar pelo Senhor, o gesto que fomos fazendo à medida em que íamos acendendo as nossas velas. Porque assim como Pedro também não queria se deixar lavar os pés na quinta-feira santa, e o Senhor me disse: se não me deixar te lavar os pés, não terás parte comigo. O mesmo hoje o Senhor pode dizer para nós: se não te deixares iluminar por mim, se não te deixares guiar pela minha palavra, não terás parte comigo. Ao que Pedro respondeu: então, Senhor, não me lava somente os pés, me lava o corpo inteiro. Ao que nós respondemos: então, Senhor, não ilumina apenas esta vela que eu tenho em mãos, ilumina minha alma, ilumina os meus olhos, ilumina a minha mente, ilumina meu coração que anda nas trevas, ilumina a minha família que anda dividida, ilumina o meu caminho por inteiro. E aí então, meus caros, quando o Senhor, que quer nos iluminar com a luz da sua ressurreição, encontra um coração disposto a ser iluminado, nos deparamos com a cena que temos agora: a igreja, que somos nós, completamente banhada em luz. Mas não podemos parar por aqui. Quando sairmos por essas portas, vamos encontrar as ruas escuras, mal iluminadas com alguma iluminação pública. Mas um sinal bem concreto do que está o mundo lá fora, um mundo que vive nas trevas. E assim como fomos passando a chama de Cristo um a um, até que toda a igreja se iluminasse, esta missão, meus caros, temos que fazer agora lá fora. Não precisamos sair daqui com velas acesas, querendo oferecer fogo para os outros, mas saímos daqui com o coração em brasa. Porque nós somos a alma do mundo, vós sois o sal da terra, a luz do mundo, disse o Senhor. E há muitos corações lá fora que precisam ser iluminados. Iluminados com o nosso testemunho, iluminados com uma vida coerente, iluminados pela nossa santidade de vida, pela nossa honestidade, pelo apostolado da amizade, pela nossa vida de penitência. Sejamos verdadeiramente luz do mundo e levemos esta chama que hoje vimos brilhar dentro desta igreja por todas as ruas do Menino Deus. Por todos os bairros onde moramos, aqui tem gente de vários bairros de outras cidades. É lá que o Senhor quer chegar, é lá que a escuridão ainda impera, é lá que precisamos ir. Que a Virgem Santíssima nos ajude a sairmos daqui verdadeiramente extasiados, inundados pelo amor do Senhor que nos ilumina. E nós já vimos uma pessoa quando está amando, o olhar dele
Precisamos sair com este brilho no olhar da vida, para que este brilho contagie tantos olhares opacos que já perderam a esperança e a razão do seu viver. Que assim seja. Acompañemos o folheto